Safra de tangerina terminando, é hora dos agricultores ficarem atentos a uma prática muito importante, a poda. A poda precisa ser feita para eliminar os ramos fracos e fortalecer a planta. E fomos lá, em Pedra Azul, mostrar o passo a passo de uma poda bem feita. A safra de tangerina Poncã deste ano chegou a 26 mil toneladas, 10% a mais que no ano passado. Na plantação do Donaldo, a produção foi razoável. Ele disse que já teve safras melhores. Foi razoável. Há 2 anos atrás eu cheguei a colher, sem esses pés novos, né? Colher 7 mil caixas. E esse ano foi 4.500. Por quê? A gente fica esperando o preço melhorar, acabar a produção lá de baixo, para melhorar o preço e com isso eu perdi mais ou menos umas 1.500 caixas. A propriedade dele fica em Domingos Martins, a mais de 900 metros de altitude. Nas regiões acima de 600 metros de altitude, a colheita vai do final de junho até agosto. Nas plantações mais baixas, vai do final de abril a meados de junho. Terminada a colheita, começa a preparação para a safra do ano seguinte. E a primeira etapa é a poda dos pés de Poncã. Vai abrir a planta, mais sol vai entrar no centro da planta, você vai produzir frutos de um melhor padrão e melhor qualidade, você vai facilitar os traços culturais que você vai ter que fazer no seu pomar. A primeira poda deve ser feita 2 anos após o plantio, depois da primeira produção. Numa planta igual essa daqui, que já está com 3 anos de idade, você observa que ela está bem fechada, o primeiro passo que a gente faz é abrir a planta aqui e eliminar esses ramos do centro aqui. Então o objetivo é abrir o centro da copa, porque esses ramos que estão ali é o ramo que vão produzir frutos, mas são aqueles frutos que não têm o padrão de qualidade que o mercado exige. Então eu vou começar eliminando esses ramos do centro da copa aqui. 1/4 dos ramos do pé de Poncã devem ser retirados. Aqui, ó. Então já entro aqui com o tesourão, já elimino esse ramo. Feito isso, eu vejo como é que a minha planta fez. Então eu vou soltar esse ramo aqui, ó. Aí já vou ter que fazer interferência cortando mais ramos aqui do meio, que estão atrapalhando aqui Então já elimino esse aqui. Você vê que a planta já está começando a abrir. Nunca deixando buracos aqui, veja bem. Eu tenho que ter a planta aqui, tem que estar com ramos em toda a bordadura dela. Porque esses ramos aqui vão produzir frutos, à medida que eles vão produzindo fruto aqui, com o peso eles vão caindo. Isso vai facilitar a colheita. Então aqui a gente vai procurar estar eliminando mais ramos, porque ainda tem muitos ramos aqui, ó. Aqui, ó. Vou cortando isso aqui, vou jogando fora. Sempre procurando abrir o centro da copa e sempre procurando cortar os ramos em bisel. Nos anos seguintes, a poda é obrigatória, sempre após a colheita. Estamos abrindo o centro da copa, para que haja aquele arejamento, aquilo que nós colocamos, que o sol entre, penetre e facilita depois o desenvolvimento de frutos na periferia. Elimina esses ramos aqui que vão estar produzindo frutos sem padrão, né? Então aqui eu vou eliminando, cortando esses ramos que tem tendência a crescer para o centro da copa. O agricultor deve acompanhar o crescimento da planta depois da poda. A próxima etapa, nesses pontos onde eu fiz o corte aqui, eu vou ter que fazer, vai nascer brotos. Vai haver novas brotações aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer nova interferência, que seria com a desbrota desses ramos que vão nascer. Repare a diferença desta planta que não foi podada, como ela é muito mais cheia, mais fechada, para essa planta aqui que o Sebastião acabou de podar. O meio dela é muito mais aberto, a planta fica mais arejada, facilita a entrada de luz do sol e, entre tantas vantagens da poda, está a redução de algumas pragas ou doenças que podem atacar os pés de tangerina. Uma das pragas é a mancha de alternária. Essa manchinha escura que aparece nas folhas e nos frutos, sempre com uma mancha amarelada em volta. Quando ele pega nas folhinhas novas, ele faz uma desfolha na planta. Aí depois aquele ramo vai acabando secando.
entendeu? Depois ele passa para os frutos. Então depois da folha acaba indo para os frutos. E fruta, dependendo, se for na fase muito inicial, a fruta chega até a cair. Até o tamanho de uma bola de gude, o fruto é muito sensível ao fungo, acaba caindo da planta. A partir dessa idade ele não cai mais, mas fica aquelas marcas nos frutos, que causa causando a questão cosmética do fruto, para dono de casa vai comprar no supermercado. Mas internamente ele não faz nada com os frutos. Essa casca que aparece nos galhos também é provocada por um fungo. É muito comum lugar úmido, e lugar de planta muito fechada, lugar de alta umidade. Daí chama feltocamurça, que parece uma camurça de sapato, e ali atrás esconde uma cochonilha. Então a simbiose entre o fungo e a cochonilha, é lugar muito úmido. E quando você faz a poda, o sol entra, praticamente você dissemina o fungo. E com isso, consequentemente, a cochonilha também desaparece. Além da poda, essa praga pode ser combatida com a cauda sufocálcica. O Jornal do Campo já mostrou como fazer a cauda. Foi na propriedade do seu Nelson, que produz goiaba. Para fabricar 10 litros da cauda, são necessários 2 quilos de enxofre, 1 quilo de cal virgem e 10 litros de água. É só ferver a água misturada à cal e depois ir despejando o enxofre, que vai formar uma calda. É preciso mexer por 1 hora até a mistura chegar à cor de vinho. Para a mancha de alternária, o Elcio recomenda a calda bordaleza, que é a mistura de sulfato de cobre e cal. Fácil de preparar, custo muito baixo. Quer que sulfato de cobre e cal, você acha qualquer revenda para fazer o trabalho, entendeu? Só misturar? Só misturar e pulverizar na planta. E sempre protegendo as plantações novas. Com a poda dos pés mais novos, o Donaldo espera uma safra melhor no ano que vem. Quer chegar a 6.000 caixas, 1.500 a mais que neste ano. O Donaldo encara o mercado agrícola com a tranquilidade que a experiência traz. Aposentado como engenheiro civil, há 25 anos ele trocou a cidade por um desafio novo no interior. Ter o prazer de ver a planta crescer, de ver o fruto, brigar porque o preço tá baixo, chorar, né? Para poder viver, senão a gente não vive, né? Sem esses pequenos problemas do dia a dia, né?